Na aula de hoje vamos falar sobre leitura de imagem. Nessa aula nós vamos aprender como ler uma obra de arte. E para isso nós vamos aprender alguns passos, vamos seguir os passos a seguir. O primeiro passo para a gente fazer a leitura, primeiramente a gente tem que fazer a ficha técnica da obra. Ou seja, temos que colocar o título da obra, o autor, o local e a data, a dimensão, ou seja, o tamanho da obra e também a técnica que foi utilizada pelo artista. No passo 2, nós vamos descrever a imagem. A gente vai falar o que a gente vê na imagem. A gente vai descrever de forma mais objetiva, bem rápido. E no passo 3, aí já vai ser mais demorado, que a gente vai analisar de forma bem detalhada. A gente vai analisar os aspectos formais e estruturais da obra. Por exemplo, a gente vai analisar as linhas, as formas, as cores, luz, sombra, texturas, planos, a composição, ou seja, se é uma obra simétrica ou assimétrica, se é uma obra com movimento ou uma obra estática, ou seja, a gente vai analisar os elementos que compõem a obra. E também a gente, nessa análise, que é o passo 3, nós vamos analisar a temática, ou seja, qual é o tema da obra, qual é o assunto que está sendo tratado nessa obra. Vamos também falar a tendência artística, a gente vai falar de que movimento, de que período essa obra pertence. Se é do Renascimento, se é do Barroco, se é do expressionismo, impressionismo. A gente vai falar de qual tendência artística ela pertence. Ou seja, a gente vai falar como ela se parece, vai falar do que essa obra trata. E também a gente vai falar da mensagem que o artista está passando com essa obra. No passo 4, a gente vai interpretar, a gente vai interpretar de forma mais subjetiva, falando o que a gente acha dessa obra, o que a gente sente ao ver essa obra, se a gente gosta dela ou não. Vai ser a gente vai interpretar de uma forma mais pessoal. No passo 5, a gente vai fundamentar, ou seja, a gente vai fazer uma pesquisa rápida sobre a biografia do artista. A gente vai procurar saber um pouco mais sobre esse artista. Porque a gente descobrindo um pouco sobre a vida desse artista, a gente vai entender um pouquinho a obra dele, porque parte da obra dele, a vida dele vai influenciar nessa obra dele. Sempre vai ter algum aspecto da vida dele inserida nessa obra dele. Agora, vamos fazer uma prática aqui. Vamos fazer leitura dessa obra, para a gente colocar em prática aqueles passos que a gente viu ali atrás. A obra que a gente vai fazer a leitura, o nome dela é O Grito, feita pelo artista Edvard Munch. Essa foi feita em 1893. Agora, passo a passo, vamos analisar essa obra, fazer uma leitura dela. Ou seja, o primeiro passo é a ficha técnica. A gente vai falar o título, que é O Grito, o autor da obra, Edvard Munch, o local onde essa obra está localizada. Ela está localizada na Galeria Nacional de Oslo, na Noruega. E a data que ela foi feita é 1893. A dimensão, o tamanho dessa obra é 91 por 73 centímetros e meio. E a técnica que o artista utilizou foi tinta óleo aplicada na tela. Esse aqui é o primeiro passo, é a ficha técnica. Agora, o segundo passo, nós vamos descrever essa obra. Vamos falar o que a gente está vendo. Vamos ver? O que a gente vê nessa obra? Vemos o céu, um rio, a ponte e três figuras humanas, sendo que um desses, o que está no primeiro plano, ele está gritando, né? Ou seja, o céu, o rio, a ponte e 3 homens sobre a ponte. É o que nós estamos vendo. Agora, no passo 3, nós vamos fazer uma análise bem profunda dessa obra. A primeira coisa que a gente vai analisar é as linhas. Vamos analisar as linhas dessa obra? Reparem as linhas, São linhas sinuosas, ou seja, linhas curvas, linhas tortas. Reparem as linhas do corpo do homem, tortas, curvas.
ó, do céu, do rio e desse homem que está gritando. São linhas sinuosas, linhas tortas, distorcidas. E já as linhas da ponte são linhas retas e na diagonal. Reparem que as linhas apontam para quem? Essas linhas diagonais apontam para o grito desse homem. E essas duas figuras humanas estão em linha reta também, só que está na vertical. A ponte está reta na diagonal e os homens estão retos, só que verticalmente. Reparem que esses homens, as linhas deles não estão tortas, não estão com curvas. E já desse homem aqui estão tortas, tá vendo? Distorcidas, juntamente com a natureza. Agora vamos analisar um outro aspecto. Vamos analisar as formas. Ó, as formas dessa figura, dessa obra são formas orgânicas, ou seja, formas naturais. Elas dão uma sensação de quê? De movimento e de distorção. Vamos analisar agora as cores. Vamos analisar as cores. Ó, qual é a predominância que tem aqui? Predominância de cores primárias. Vermelho, amarelo e azul. Essa é a predominância, as cores primárias. E também são cores, tem cores quentes no céu e cores frias no rio. Há essa mistura de cores quentes com cores frias. Agora nós vamos analisar luz e sombra. Reparem só. É um quadro com bastante luz. O céu com bastante luz. Um pouquinho de luz refletido aqui no rio. Na ponte também nós vemos um pouquinho de luz. E tem um foco de luz aqui no rosto desse homem, para chamar a nossa atenção para o rosto desse homem que está gritando. Agora vamos analisar agora a textura dessa obra. Reparem, texturas. São texturas que dão uma ideia de como se algo estivesse derretendo, tá vendo? Olha. Uma textura que dá uma ideia de distorção. É como se a imagem estivesse distorcida. Agora vamos analisar os planos, ou seja, o primeiro plano e o segundo plano, ou seja, o plano de fundo. No primeiro plano, nós temos o quê? Essa figura humana que está gritando, ou seja, ela tem um maior destaque porque está no primeiro plano. E no plano de fundo temos essas duas pessoas e a paisagem lá no fundo. São os planos que nós temos aqui. Agora, a composição. Nós vamos analisar os elementos. Ó, reparem que esses elementos, ó, o homem, por exemplo, ele não está simétrico, ou seja, ele não está no meio, não está centralizado. Ele é assimétrico. Ele também, uma outra característica é o movimento que essa composição transmite. Repare o movimento, ó. O movimento dessa pessoa. Essa composição dá uma ideia de movimento. Não está estático, não está parado. Dá uma ideia de movimento e de elementos assimétricos, porque não estão no meio, não está no meio certinho. Tá vendo? Ó, uma figura para cá, uma para lá, estão assimétricos. Agora vamos analisar a temática. Qual é a temática dessa obra? A temática aqui está falando do desespero humano, do grito desse homem. O tema principal é esse homem gritando. Ou seja, a temática é um homem, o grito desesperado de um homem. Fala do sofrimento humano. E agora vamos falar um pouquinho da tendência artística. Essa obra pertence a que movimento artístico? Ela pertence ao movimento artístico chamado expressionismo. O expressionismo, o artista se preocupa em transmitir as emoções do ser humano, que como nós estamos vendo aqui. Agora, no passo 4, nós vamos interpretar essa obra, vamos falar de forma mais subjetiva. O que a gente sente quando a gente vê essa obra? Vamos voltar para a obra para ver? Ó, o que eu sinto quando eu vejo essa obra? Eu sinto o desespero, eu consigo sentir o desespero desse homem. A sua imagem distorcida se confunde, ó, a imagem distorcida dele se confunde com
o restante da natureza que também está distorcida. É como se toda a sua realidade também estivesse igualmente distorcida. Algo muito grave assombra esse homem, para ele estar nesse estado. O seu rosto perdeu as características humanas. Reparem o rosto desse homem. Ele perdeu todas as características humanas. Ele já não parece ser o mesmo. Algo fez com que ele mudasse por completo. A sua condição de saúde parece precária. Reparem só. Em algum momento de nossas vidas, talvez já tenhamos nos sentidos assim, pois a angústia e o desespero é inerente a todo ser humano. Ninguém está imune a essas coisas, a passar por esses sofrimentos. Eu gosto dessa obra, pois ela é um retrato real do ser humano, com todas as suas limitações, fraquezas, imperfeições, cheio de problemas. Retrata o homem como ele realmente é, frágil, impotente, diante de tudo que o cerca. Essa aqui é uma interpretação que eu fiz sobre a obra. Ela é bem pessoal. Você pode falar o que você sente ao ver essa obra. Aqui já fizemos a interpretação. Agora vamos fazer o passo 5, que é fundamentar essa obra. Nesse trecho, nessa parte, a gente vai fazer uma breve biografia do autor. Aí, quando você pegar a obra para fazer a leitura, você vai pesquisar a biografia do autor, fazer uma breve biografia dele, porque quando a gente entende a vida do autor, a gente entende um pouco a obra dele. Então, vamos falar um pouquinho da biografia do Edvard Munch, porque ele o Edvard Munch é norueguês, ele nasceu em 1863, e a vida dele sempre foi muito conturbada, ele sempre passou por muitos problemas, e ele também não tinha uma saúde muito perfeita, ele não era saudável, ele passou por um trauma, porque quando ele tinha 5 anos, ele perdeu a mãe dele, porque a mãe dele tinha tuberculose, acabou morrendo, e um pouco tempo depois, ele perde a irmã dele. Aí ficou apenas ele e o pai dele, e o pai dele era bem rígido, ele não tinha uma relação muito boa com o pai dele, porque o pai dele queria que ele fizesse engenharia, e ele não gostava, mas ele acabou fazendo para agradar o pai dele. Só que ele acabou largando a engenharia, a faculdade de engenharia, e se matriculou numa escola de arte. E isso acabou desagradando o pai dele. A relação com o pai dele já não era boa, acabou desgastando ainda mais. Essa é um pouco da vida dele. Aí a gente consegue entender um pouquinho o porquê daquela obra. De um homem desesperado, angustiado. Isso acabou refletindo na própria vida dele. Muitas pessoas falam que aquele homem é o próprio Edvard Munch, um homem desesperado, angustiado, com muito sofrimento na vida, porque ele passou por muitos sofrimentos na vida dele. Agora é a sua vez. Você vai seguir esses passos que nós aprendemos e vai fazer a leitura dessa obra aqui, dessa obra aqui, ó. Vocês vão analisar, fazer uma leitura da obra. O nome dessa obra é A Persistência da Memória, feito pelo artista Salvador Dalí. Sabemos que o Salvador Dalí pertence a um movimento artístico chamado de surrealismo. Aí vocês vão seguir esses passos todos, fazer essa leitura bem detalhada dessa obra, não esquecendo do passo 5, onde vocês vão fazer uma breve biografia do autor. Aí vocês vão fazer, porque é um trabalho bem complexo, bem grande, vai dar mais ou menos uma folha ou 2, é um trabalho bem grande, porque essa análise é bem profunda. Vocês vão pesquisar bastante sobre essa obra, pesquisar sobre o autor. Aí na aula de hoje, vocês vão assistir essa videoaula e vão fazer a pesquisa, tudo sobre essa obra, sobre o autor. E na outra aula, vocês vão montar o texto com a palavra de vocês. Aí vai ser 2 aulas. Então, esse trabalho vai valer 5 pontos e vai gastar 2 aulas. Na primeira aula, vocês vão assistir a essa videoaula, vão fazer uma pesquisa bem aprofundada sobre essa obra, pesquisar a obra, pesquisar o autor e tudo mais. Aí na outra aula, vocês vão, com a pesquisa já pronta, vocês vão fazer o texto de vocês com a palavra de vocês. Beleza?